É importante falar de relação, falar de ligação, mas também né, um aspecto que talvez a gente fale menos, mas que não é menos importante, que é a questão justamente das descontinuidades nas estruturas sociais. Então, a gente tem uma tendência a querer analisar, a querer justificar o trabalho de uma rede em função das relações existentes na rede. Mas, às vezes, são justamente a falta de ligação entre alguns elementos da rede que explicam o estado daquela rede, né? Então, além de falar de relação, tem que falar também, tem que olhar na análise da rede a não relação, né? Por que talvez aquela não relação entre dois pontos explique muito mais a competitividade ou atraso daquela rede do que a própria ligação, né? E aí tem esse sociólogo americano, o Granovetter, que em 1973, ele, dentro da teoria das redes sociais, ele estabeleceu fez um estudo, que é praticamente o doutorado dele, sobre a questão dos laços fracos. Então, a tendência que a gente tinha também é de valorizar o laço forte, não, esse laço é importante, mas o Granovetter chamou a atenção em relação aos laços fracos, né? E qual que foi o trabalho dele? Na pesquisa dele, ele tentou estabelecer uma relação entre a estrutura da rede social, da rede da qual participavam alguns indivíduos, e a questão da busca de emprego. Ou seja, perguntou às pessoas como é que elas conseguiram o emprego os atuais empregos dela. E o pressuposto dela é que não, realmente as pessoas conseguem esse tipo de coisa usando laços fortes, ou seja, a família, os melhores amigos, aqueles com os quais a gente tem uma relação mais frequente, são os chamados nós permanentes. Qual não foi a surpresa dele quando ele viu que a maior parte dos respondentes tinha encontrado justamente emprego por meio dos seus contatos pessoais, pelos contatos distantes, não os pessoais, tá? Raramente eles tinham encontrado emprego por seus contatos pessoais, né? Os contatos principalmente distantes, como os antigos colegas da universidade, encontrados por acaso em eventos sociais. Então é por esse canal, por esse tipo de relação, é que eles tinham encontrado emprego. E não pela família, e não pelos melhores amigos, não aqueles amigos que estavam no dia a dia dele. Até porque, como a gente falou antes, no meio no qual a gente tem as relações mais fortes, dificilmente surge uma novidade, né? A novidade ela aparece justamente em ligações com contatos, com fatos que acontecem fora da nossa rede. Então, portanto, serão as informações circuladas por meio dos laços fracos, repito, laços fracos, que normalmente poderão contribuir com novas ideias e oportunidades ao grupo. Isso é muito importante observar, justamente quando a gente está falando aqui de inovação, né? De criatividade e inovação. Importante ter laços fortes, importante ter uma rede bastante forte, baseada em laços fortes, mas não dá para esquecer, não dá para dar as costas aos laços fracos. Então aí que o Ronald Burt, que é um outro americano, que ele desenvolveu a ideia do que ele chama dos buracos estruturais, né? Aqueles vazios nas redes, né? Então o buraco estrutural para ele, em uma rede, corresponde ao espaço entre dois nós, sem ligação direta entre eles. Então, o laço fraco, aquele laço que é a ponte, embaixo da ponte é o buraco, segundo o Burt. E aí, existe estratégia para aproveitar esse tipo de situação. Usando o desenho como base, vejam lá o nó A, né? O nó A, ele possui um capital, vamos analisar o nó A. Possui um capital de 5 relações ou laços, né? 2 fortes, que seria dentro do grupo D, da rede dele, do grupo 1. 2 fortes seriam com B e com C. E 3 fracos, com os atores D, E e F, né, que fazem parte dos grupos diferentes. Então, esses laços aqui são os laços fracos. Em termos de buracos, o A possui um capital, vamos explicar depois por que é um capital, de 7 buracos estruturais. Um é o interior do grupo, porque o A está ocupando praticamente o lugar de um buraco entre B e C, ou seja, entre B e C não existe ligação direta, então o A ele faz um papel de intermediário ali, né?
e ele pode se aproveitar disso. E também o A, ele completa um buraco que existe entre B e D, entre B e C, desculpa. Bom, B e C dentro do próprio grupo, entre B e D com um grupo diferente, entre B e E, entre B e F, entre C e D, entre C e E e entre C e F. Então, o A ele tem um capital de relações fracas, tem um capital de relações fortes, e tem também um capital de buracos estruturais. Então, o fato dele estar no meio, ele pode se aproveitar disso. Ele se aproveita disso como estratégia, por exemplo, de negócio, pode se aproveitar porque ele é o primeiro, por exemplo, a saber de coisas que acontecem fora da rede dele, do grupo dele, e que vai passar isso, mas antes de passar ele pode ver até que ponto para ele isso pode ser interessante. Então, o empreendedor, e isso o próprio Burt fala sobre isso, o empreendedor é justamente aquele cara que ocupa um buraco, né? Dizendo assim de maneira bem simples. Então, o empreendedor ocupa um buraco entre uma oportunidade e uma demanda, né? Aqui o A ele pode ser um empreendedor em relação a algum objetivo que tem um B e C. Ele vai ocupar o papel intermediário ali, tá? Então, tentando valorizar que é importante o laço forte, não menos importante é o laço fraco, é importante ter buraco estrutural também, do ponto de vista estratégico da organização do indivíduo. Se isso é importante, então é importante também se pensar um pouquinho no design da rede, né? Então, qual que é o design da nossa rede? Como é que a gente se coloca dentro da rede da qual a gente participa, né? Então, além de ter laços fortes e tal, é importante, ainda mais quando a gente está falando aqui de inovação, ter uma quantidade de laços fracos a serem utilizados como canais de comunicação, né? Então, a questão de ser aberto, estar aberto a outras redes, porque é ali que circula a novidade. Ali que circula o diferente, é ali que circula o combustível de repente, para a tua criatividade. E aí, só para ilustrar uma análise de rede, eu vou mostrar aqui uma pesquisa que foi feita, eu fiz lá no estado de Tocantins, sobre a questão da difusão da inovação e informação tecnológica na região, né? Que eu, na época, contextualizei como uma região no início de estágio de industrialização, seria uma nova fronteira de desenvolvimento industrial, usando a análise da rede, né? Então, o que eu busquei, logicamente vocês vão ter dificuldade talvez de ver isso aqui agora, mas no slide que vocês vão baixar, vocês vão conseguir ver isso. O que eu procurei olhar, né? Sabendo dessa questão dos modos de coordenação socioeconômica entre hierarquia, mercado e redes, eu tentei colocar os atores do Estado lá em 5 situações que eu chamei de esforço de inovação. Por exemplo, eu perguntava para o indivíduo lá, ou para o empresário, geralmente é o dono da empresa ou o diretor da empresa: escuta, quando você vai adquirir um equipamento, a quem você se dirige? Com quem você vai falar para adquirir um equipamento? Então, lá 10 colocaram, não, a gente fala aqui dentro da própria empresa, seria uma coordenação hierárquica. Outros falam, não, eu vou direto no meu fornecedor, né? Eu falo com ele, porque... Não, eu falo com o cliente antes de comprar o equipamento. Não, eu uso o consultor para isso. E outros já falam, não, eu encontro aqui com colegas e a gente troca algumas ideias e daí eu compro em função disso também. Não, eu visito feiras, eu olho revistas especializadas, por meio de mala direta, ou seja, eu recebi a mala direta lá e me interessou, isso me fez tomar a decisão de adquirir um novo equipamento, e o próprio concorrente. Então a gente vê ali que a gente tem nós, dentro da hierarquia, nós, que eu chamei de mercado. Por que eu chamei isso aqui de mercado? Porque independente de ter lá a universidade, fornecedor, que vai ver que é o fornecedor habitual dele, são relações que envolvem dinheiro. Eu separei a rede aqui com mais redes sociais, né? Então são amigos do ofício. Aqui não rola dinheiro na relação entre eles, né? A concorrente, mala direta, televisão, revista, feira, associação, profissional, família, amigos do ofício, né? Então eu separei desse jeito. E aí, com esse tipo de análise, dá para ver o prestígio de cada nó, né? Prestígio de cada nó, ou seja, a hierarquia, quantas vezes ela foi acionada para diferentes situações, o ecletismo, ou seja, independente da situação, ela foi acionada mais de uma vez, né? E também a questão, dá para ver aqui na análise de rede, a questão dos índices de ação, ou seja, quanto cada ação é importante. Quanto a ação adquirir equipamento é importante para eles, quanto a ação melhoria de processo é importante. Então dá para criar alguns indicadores, né?
O resultado disso é o seguinte, né, porque o objetivo era analisar a questão da inovação e difusão de informação tecnológica. Então, a conclusão lá é que, para a inovação, aquelas ações concretas implicam atores integrados ao ambiente, ou seja, estabelecidos localmente, ou se não estabelecidos localmente, conhecidos atores locais ou mobilizáveis por eles. Então aqui tem um aspecto importante que é o seguinte, né, o fato de eu ter lá 200 cartões de visita não explica que a minha rede é composta de 200 atores, significa que eu conheço 200 pessoas. Eu só tenho certeza de que eu participo da rede quando eu sou capaz de mobilizar um ator da rede, né? Então não adianta ter 200 cartões de endereço, eu posso até ter o cartão do governador, mas se eu ligar para o governador ele vai me atender? Ele vai fazer aquilo que eu pedi? Acho que não vai, então o governador não está na minha rede. Então, participa da minha rede quem eu sou capaz de mobilizar, tá? Isso é importante. Então, um detalhe ali, quer dizer, uma conclusão rápida, é que inovação exige presença, né? Então, o pessoal não inovava, raramente foi o caso ali de inovar, não recebi lá uma mala direta, e aí pronto, acreditei no que o cara falou e comprei com ele lá, ou acreditei na informação que ele prestou. Não, né? Então, a gente viu ali naquele quadro, ele mostrava o seguinte, que ele ia falar com o fornecedor habitual dele, então o fornecedor tinha fornecido uma vez o equipamento, deu assistência, estava presente sempre, não é pelo fato de ele ter a indústria dele no Tocantins e o fornecedor está lá no norte de Minas, que não havia integração, existia a representação local, né? Então, inovação, primeiramente, exige presença. A gente não inova com estranho, tá? Uma conclusão ali também, que os nós mais populares, os mais ecléticos, ou seja, aqueles nós que acabam atuando em mais de uma situação que eu chamei de esforço e inovação lá, são os amigos do ofício, a concorrência, as feiras e os fornecedores habituais, tá? Então esses são os nós mais populares e os mais ecléticos naquela situação. Então, além de tudo, a inovação, além de exigir presença, ela exige experiência, tá? Então a experiência dos amigos, a experiência da concorrência, o que se consegue ver em feiras e o que nos dizem os fornecedores habituais. Não é qualquer fornecedor, é aquele com o qual eu negocio regularmente, tá? É importante também nesse quadro aqui, ele mostra uma diferença entre os 3 tipos de coordenação em relação à questão do tamanho da empresa. Independente da atividade, vamos olhar ali a média de funcionários. Então, quanto menor o número de funcionários, mais a hierarquia é importante. Tá? Conforme vai aumentando o tamanho da empresa, vai diminuindo o poder da própria organização de definir a inovação e vai aumentando a importância da rede, né? O mercado, vocês veem que permanece praticamente constante. O que muda com o aumento do tamanho da empresa cada vez, eu acho que ela tem mais percepção do quanto ela é impotente para resolver sozinha essa questão. Então, mais ela procura informação e ajuda de fora. Tá? A organização ela não consegue, pode parecer assim, não, mas a organização grande ela tem mais gente para tomar decisão e tal. Não, ela percebe que quanto maior ela mais ela precisa dos outros. Tá? Uma conclusão que eu tirei também lá naquela pesquisa lá, que feiras, revistas especializadas, interação com a universidade era assunto para grandes. A indústria do leite, que é uma indústria pequena, laticínio, ela desconsiderava praticamente a universidade local, só lá o grande frigorífico, né? Que até talvez pelo poder econômico e tudo mais, ele conseguia acesso à universidade, por exemplo.